do vídeo de hoje pode ter pegos muitos de surpresa ou não, porque provavelmente se você caiu aqui ou você tá buscando muito especificamente esse assunto, ou você não entendeu nada e foi simplesmente chamado a atenção pela thumb. Hoje eu vou falar sobre a balança de pagamentos dentro da minha série Economia Descomplicada, que é uma série de vídeos que eu tenho que falam sobre conceitos econômicos de forma simples. O link dela vai estar na descrição desse vídeo. Oi, eu sou a Gabi. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que isso garante aí que você vai estar tendo acesso aos meus conteúdos. E também já deixa aqui nos comentários as suas dúvidas que vão surgindo. Existe algum outro tipo de assunto que você quer que eu aborde? Deixa aqui. Até pouco tempo atrás, pouco aspectos das notícias econômicas eram tão esperados quanto as estatísticas da balança de pagamentos. Esses detalhes da interação financeira e econômica de um país com o resto do mundo foram por muito tempo considerados os dados mais importantes para poder avaliar a saúde econômica desse país. Juntamente, é claro, com o seu produto interno bruto. E embora as pessoas e público em geral não sejam tão obcecados pelas estatísticas da balança de pagamentos quanto eram antes, esses dados continuam sendo o melhor guia para entender as relações econômicas internacionais de um país. Vamos lá! Dado que a balança de pagamentos é as informações responsáveis por todo o comércio que entra e sai de um país, incluindo o dinheiro injetado em países estrangeiros, ou até, por exemplo, enviando a famílias e contrapartes comerciais que vivem em um país exterior, a sua importância, ela dificilmente pode ser exagerada. Para você entender, a balança de pagamentos, ela vai te mostrar se um país ele tá tomando empréstimos ou se está estendendo demais ao longo de um período de tempo e potencialmente armazenando problemas para um futuro. Ou talvez emprestando dinheiro a outros em trocas de algum tipo de mercadoria. Por fim, vai te revelar se um país ele tem um futuro próspero à sua frente ou, inversamente, ele precisará procurar ajuda, por exemplo, do Fundo Monetário Internacional, para ele conseguir aí se manter à tona. A balança de pagamentos ela é composta por duas partes principais: a conta corrente e a de capitais. A conta corrente ela mede o fluxo de bens e serviços dentro e fora desse país. Estas são frequentemente chamadas aí de comércio visível, que são bens físicos, e o comércio invisível, que é o dinheiro pago por serviços como consultoria jurídica, publicidade e arquitetura e assim por diante. Se um país ele importar significativamente mais bens e serviços do que ele exporta, ele vai ter aí um grande déficit na conta corrente. Para você entender, desde os anos 80, os Estados Unidos e Reino Unido operam grandes déficits em conta corrente quase todos os anos, porque eles importam invariavelmente mais do que exportam para o resto do mundo. Já alguns países com grandes superávites em conta corrente têm sido grandes exportadores. Alguns exemplos são a Alemanha e o Japão e, historicamente, até a China, que ganhou o rótulo aí de a oficina mundial por causa dessa enorme quantidade de mercadorias que ela envia para todo o mundo. Também estão incluídos nessa conta quaisquer transferências unilaterais de dinheiro para o exterior. Por exemplo, ajuda e presentes ao estrangeiro, como dinheiro enviado por trabalhadores e família para o exterior. Agora, vamos falar da conta capital. E embora um país ele possa ter esse déficit em sua conta corrente, isso precisa necessariamente ser equilibrado em outro lado. Daí, balança de pagamentos, pegou? Se o Japão ele vender, por exemplo, milhões de dólares em carros para os americanos, ele vai ficar com esses dólares e ele precisa gastar esses dólares, seja com investimentos nos Estados Unidos, por causa de dólares, ou em até mesmo uma conta bancária nos Estados Unidos. Outro exemplo, a China, que durante aí as décadas de 90 e 2000 teve um superávit maciço em seu comércio com os Estados Unidos e outros países ocidentais. Ela usou essa montanha de dólares para comprar
trilhões de dólares em investimentos nos Estados Unidos. Tudo desde dívida pública do governo a ações de grandes empresas. A balança de pagamentos, ela registra os fluxos financeiros e econômicos entre um país e as outras partes do mundo durante um período determinado de tempo. Geralmente, um quarto ou um ano. Então, ela inclui o setor público ou estatal, o setor privado. E não deve ser confundida com o orçamento ou as contas fiscais do país, que registram realmente os gastos e empréstimos do governo. Um déficit em conta corrente, que normalmente ele acompanha aí um déficit comercial, indica que o país está tomando empréstimos de outros países para se financiar. O seu apetite pelo consumo superou a sua capacidade de produzir bens para satisfazer as suas próprias demandas internas. Isso pode parecer um pouco preocupante, mas não precisa ser. Pelo menos não em pequenas medidas. Algum grau de déficit em conta corrente, ele pode ser um fenômeno extremamente saudável para um país. Vamos entender o seguinte, tá? Se um país tem um déficit em uma conta corrente, ele deve ser compensado por um superávit igual em sua conta de capital, que mede o dinheiro gasto em investimentos no exterior e o dinheiro ganho com os investimentos existentes. Assim, por exemplo, britânicos e empresas britânicas tendem a ganhar uma quantia significativa de seus investimentos estrangeiros, o que compensa um pouco o considerável déficit em conta corrente do país. A única maneira de um país ele se dar o luxo de importar mais bem do que exporta é se outros países estiverem dispostos a comprar ativos denominados em sua moeda, sejam em reais, dólares, libras ou pesos. Alguns alertam que os países eles podem enfrentar uma crise total na balança de pagamentos. Isso acontece quando uma parte da balança de pagamentos, geralmente a conta corrente, não pode ser financiada pela outra. Isso aconteceu várias vezes ao longo da história, por exemplo, na crise financeira asiática no final dos anos 90 e na Rússia nesse mesmo período. Esses países eles tinham aí grandes déficits em conta corrente e, como investidores em todo o mundo, perceberam que estavam caminhando para um grande escorregão. Começaram então a se recusar a comprar qualquer coisa denominada em rublos, baht e assim por diante. Isso significava que a conta capital não podia mais equilibrar então esse déficit em conta corrente. Essas circunstâncias acabaram sim fazendo aí uma crise econômica inevitável. No entanto, muitos déficits podem ser mantidos como segurança por muitos anos, o que geralmente ocorre quando um país ele apresenta um grande déficit em conta corrente e não é uma crise, mas um declínio no valor da sua moeda em relação às outras. À medida que a taxa de câmbio ela cai, as exportações daquele país ficam mais baratas e, portanto, ficam mais atraentes aos olhos dos estrangeiros. Isso, por sua vez, aí aumenta as vendas do país para o exterior, o que deve reduzir o déficit em conta corrente. Assim, em um sistema internacional de taxas de câmbio flutuante, os déficits em conta corrente são inevitáveis, mas também devem ser autocorretivos. Eu sei que esse assunto pode não ter sido tão fácil. Se ficou com mais algumas dúvidas, comenta aqui. Na descrição eu tenho um conteúdo bem detalhado sobre o assunto. Dá uma lidinha, busca um pouquinho mais de informações. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até a próxima.